Boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que eu creio que seja ninguém mesmo, e para as pessoas que verão este vídeo, né? Bom, enquanto eu espero as pessoas chegarem, né? Eu vou avisando para você que nunca viu um vídeo meu, o que essa é uma live feita no Facebook, né? Obviamente, se você estiver vendo pelo Facebook, você já sabe que é uma live, né? Mas se você não estiver vendo, agora você sabe. Assim como todos os vídeos que eu já fiz, né? Que estão, no caso, no meu canal Papo com Grilo, exceto o primeiro que você vai encontrar lá, que eu queria saber, coloquei lá só para saber se eu tinha descoberto como fazer, enfim, o canal, e no meu Instagram que tem quase todos os vídeos, né? Deixa eu pensar assim, para você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, né? Um vídeo meu pela primeira vez, nesse caso eu acho importante, além de avisar que é uma live, que significa... Você pode tirar o volume aí? Sim, desculpe. Você pode... pera, deixa eu lembrar o que eu tava falando agora. Sim, sendo uma live no Facebook, coisas assim podem acontecer, especialmente quando os seus pais estão do seu lado na sua casa minúscula que não tem muitos sons, né? Além disso, também pode acontecer de eu esquecer o que eu estava falando, não apenas por interrupções como essa, mas porque eu vou falando, aí eu mudo de assunto porque eu sou assim, aí eu esqueço o que eu estava falando, né? E também pode ser que eu vá falar que eu vou falar uma coisa, mas aí eu acabe não falando, porque eu também esqueço as coisas que eu falo que eu vou falar, né? Porque eu estou concentrado em outra coisa, enfim. Além de tudo isso, também eu espero também os 5 minutinhos antes de... sempre falo mais ou menos a mesma coisa durante esses 5 primeiros minutos, né? Para esperar as pessoas chegarem. Deixa eu ver o que mais que eu acho importante falar. Sim, claro, não posso me esquecer de lhe explicar que esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, que é a continuação do vídeo anterior, e assim vai, né? Então é interessante que tenha sido vistos os vídeos anteriores. E mais do que isso, né? Esses vídeos, o objetivo deles é conversar sobre a história do Brasil, contextualizada na história da capoeira, né? Boa noite, Jackson. E boa noite, Alinda. E sendo assim, eu vou contar. Peraí, vixe, fugiu aqui. Sim, sendo assim, eu vou contar muitas vezes histórias relacionadas sempre com a capoeira, relacionada sempre com as pessoas mais pobres que costumam ser excluídas da história dita oficial, né? E mais do que isso, muitas vezes eu deixo certos momentos históricos de lado, né? Que para se entender a história do Brasil contextualizada na história da capoeira não são exatamente importantes, né? Por exemplo, em Confidência Mineira, até onde me consta, não tem nenhum impacto na história da capoeira, né? Tem um grande impacto sim, quando for começar um movimento republicano, coisa e tal, mas na história da capoeira em si não vai ter muita relevância, né? Mas nem sempre eu vou falar assuntos relacionados com a capoeira, né? Por exemplo, nesse vídeo estarei falando sobre o período regencial, mais no arquétipo político, né? Não sei se arquétipo é a palavra certa, mas eu achei bonita essa palavra, colocar aí, né? Então o que acontece é que a gente não vai tratar de nada relacionado à capoeira, vai tratar de uma parte mais política, porque o período regencial, assim como o do Dom Pedro I, a política vai ter muita influência, já que esse mundo político vai determinar várias coisas no Brasil, coisas que a gente vai conversar principalmente depois. Bom saber, tia linda, né? Como, por exemplo, a questão da escravidão, né, ter sido mantida aqui no Brasil até 1888, uma coisa que não aconteceu em nenhum lugar das Américas.
Isso aí é tudo uma questão política, tudo um jogo político, o que a gente vai conversar mais aprofundadamente depois, né? E no caso, falar do período regencial, a gente tem que falar dessa parte política, porque o período regencial em si vai ser um período muito conturbado, vai ser um período em que o Brasil, infelizmente, quase se fragmentou, e eu digo infelizmente porque eu acho que seria tudo muito melhor se fosse tudo separado mesmo, né? Se fosse Nordeste um país só, Norte um país só, minha opinião, né? E o que acontece? É um momento em que o Brasil quase, infelizmente, quase se fragmentou. É um período em que a gente vai ter várias forças disputando o poder. Porque o que acontece? Quando a gente está falando, retomando alguns pontos do vídeo da semana que eu creio que tenha sido retrasada, né, que a gente conversou sobre o Primeiro Império, o que acontece? O Dom Pedro I estava lá, imperador, um tanto quanto autoritário, que não agradava muitas pessoas, e aí, por várias e várias questões, ele foi forçado a abdicar, né, em favor do seu filho Dom Pedro II, e foi lá para Portugal lutar contra o irmão dele, Dom Manuel, para tentar recuperar o trono português que o Manuel havia usurpado da filha do Dom Pedro I, que era esposa do irmão do Dom Pedro I, Dom Manuel, né? Que agora me fugiu o nome, mas eu tenho quase certeza que tem um ano no meio dele, né? Da única rainha brasileira, porque ela nasceu aqui no Brasil, né? Então, e o que acontece? O Dom Pedro I era essa figura autoritária. Consequentemente, o poder no Brasil era uma coisa centralizada, né? Então, apesar de haver partidos que nada mais eram que apenas grupos de pessoas com ideias comuns, né? Tipo o Partido Português, que achava que o Brasil não tinha que ser independente, mas estava lá participando da política brasileira, né? Uma coisa assim maravilhosamente maravilhosa. O que acontece, né? Era só um grupo de pessoas que tinha essa ideia, né? Que tinham ideias comuns, né? Então, o que acontece? Quando você retirou a figura do Dom Pedro I e colocou a do Dom Pedro II, a gente vai ter um pequeno problema. Dom Pedro II vai ter 5 anos de idade, né? Uma criança de 5 anos, obviamente, tem condições de governar um país, né? Então, o que vai acontecer? Devido à idade do Dom Pedro II, ele não vai poder governar. E segundo a Constituição brasileira, nada como ter uma Constituição para dizer o que a gente tem que fazer, né? Em caso do sucessor do imperador não poder governar, o poder deveria ser passado para um regente que seria o parente mais próximo. O único problema é que o parente mais próximo do Dom Pedro II e que tinha condições de governar era o cara chamado Ninguém, sabe? Aquele que não existia ainda. Então não tinha como. Então só que nada como ter uma Constituição para dizer o que a gente tem que fazer, né? Então o que acontece? A Constituição dizia que caso isso não fosse possível também, deveria ser eleita uma regência trina, né? Uma regência de 3 pessoas, trina para indicar que são 3, né? Então o que acontece? Então, pronto, vai ter uma regência trina governando o Brasil. Só que isso aí teria que ser votado, né? E eu acho que o Congresso devia estar meio que de férias, porque foi votada uma regência trina provisória para conseguir reunir as pessoas para votar qual ia ser a regência trina, né? Uma coisa maravilhosa, né? Então, o que acontece? Essa primeira regência, a regência trina provisória, vai ser a regência do Marquês das Caravelas, do senador Campos Vergueiro e do Francisco de Lima e Silva. Boa noite, Marcela. Então a gente vai estar aí no meio dessa confusão, né? E essa confusão vai aumentar ainda mais, porque, como eu disse, haviam partidos diferentes no Brasil, né? E esses partidos vão começar a brigar entre si para conseguir o poder, né? E esses partidos vão ser quem? Vão ser os chamados liberais moderados, ou chimangos, que é um nome muito mais legal, né? E eles defendiam a centralização do poder. A gente vai ter os liberais exaltados, ou os
farroupilhas que vão defender a maior autonomia para as províncias e o fim do poder moderador, invenção genial do Dom Pedro I, que quis superar o Montesquieu, né? E a gente vai ter os restauradores, ou os caramurus, que era basicamente quem? Quem queria que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, né? Quem não queria que o Brasil se separasse, viu que não tinha mais jeito e decidiu querer trazer o Dom Pedro de volta, né? Era basicamente esses aí os caramurus, né? Então, e aí? A gente vai ter o Marquês das Caravelas representando os moderados, a gente vai ter o Campos Vergueiro representando os exaltados, e esse Francisco de Lima e Silva vai ser um militar, né? Que vai estar basicamente lá para tentar apaziguar os conflitos, né? Então, o que acontece? Como eu já disse, essa regência trina provisória vai ter como maior objetivo reunir o Congresso para decidir qual é a regência trina permanente, né? Que vai ficar lá até o Dom Pedro completar, chegar na maioridade, que eu acho que era 18 anos, eu não lembrei de pesquisar. Enfim, se não for 18 anos e alguém souber aí, por favor, me diga. Ah, claro, essa regência trina provisória começou a funcionar já no dia 7 de abril de 1838, que foi quando Dom Pedro I abdicou, né? Então, e aí, além disso, ela vai fazer uma outra coisa. Ela em 3 de 5, eu acho que era maio, né? 5 eu acho que é maio, né? De 1831 foi votada a lei regencial, que vai basicamente limitar as atribuições do poder moderador, para basicamente impedir que os regentes acabem com a Assembleia, decretem guerra, taxem impostos e concedam títulos de nobreza, né? Eu creio que justamente para evitar que os regentes provisórios tentassem ficar mais tempo no poder, né? Eu penso que talvez fosse isso, né? Bom, e aí vai ser... E aí uns 3 meses depois, porque ela durou de 7 de abril de 1831 até 7 de julho de 1831, né? Só vai durar 3 meses. Vai ser vai ser instaurada a regência trina permanente, que essa vai ser a regência que vai ficar lá no poder até o Dom Pedro II completar, até o Dom Pedro II chegar à maioridade. Ou quase, porque a gente está no Brasil, nada do que a gente planeja dá muito certo, né? Então o que acontece? Essa regência trina permanente, que vai ser a do Costa Carvalho, que era representante dos moderados, do Braulio Muniz, que vai ser representante dos exaltados, e a do Brigadeiro Francisco de Lima Silva, vai acabar acabando mesmo antes do Dom Pedro II chegar na maioridade, né? O que acontece? Os liberais exaltados vão começar a ter maior força no Congresso, né? Então, eles em 1834, inclusive, eles vão colocar lá o ato adicional de 1834, que vai criar o município neutro do Rio de Janeiro, a regência passa então passa a ser de uma pessoa e não de 3, né? Vai criar as assembleias legislativas provinciais, e que vai ter como função basicamente permitir a criação de impostos e contrato, demissão de funcionário, e inclusive eleger o regente, né? Essa vai ser a função dessas assembleias, né? Então você vai dar um maior poder para as províncias. E mais do que isso, né? Ao você dar maior poder, você deu maior poder para as províncias, mas eu penso muito por pressão dos liberais moderados, né? Dos chimangos, eles vão... o presidente dessas assembleias vai ser escolhido pelo governo central. Além disso, né, uma outra coisa muito importante que o governo da regência trina permanente faz é criar a Guarda Nacional, né? No caso, eu vou explicar mais em outro momento o que foi a Guarda Nacional. Eu penso que eu vou explicar na Guerra do Paraguai, porque a gente vai
porque na Guerra do Paraguai é basicamente onde surge o exército brasileiro, né? Então eu pretendo explicar nesse momento, já que a Guarda Nacional não tem muita influência neste fato, né? A história da Guarda Nacional, inclusive, era basicamente, na verdade, era uma força militar, podemos dizer assim, onde as pessoas que comandavam eram os ricos, né? Uma maravilha, né? Um exército só para os ricos do Brasil. É por isso que esse tempo era muito melhor, né, gente? Quem controlava o exército era só o povo rico, né? Não era o governo, né? Uma coisa muito boa. No governo que, inclusive, os pobres não votavam, né? Então você vê que o Brasil estava muito melhor, né? O dólar a gasolina estava mais barata, tudo estava mais barato, inclusive a carne estava mais barata, né? O dólar não estava mais de R$5, né? Um tempo muito melhor. Bom, enfim... E uma outra coisa importante que a gente vai ter durante esse governo vai ser o padre Antônio Feijó como deixa eu lembrar aqui o que é, sim, como ministro da Justiça, né? Sim, eu não lembro se eu falei ou não, agora me esqueci, se eu falei que o Rio de Janeiro vai ser um município neutro, né? E se eu falei, então nesse caso eu tenho certeza de que eu não falei o que isso significa para quem não sabe. Significa basicamente que agora que o Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro vai ser governada pelo governo central e vai estar a parte da província do Rio de Janeiro, né? Que é basicamente o que a gente chama hoje de Distrito Federal, né? Vai começar aí no governo regencial, né? Bom, e além disso, o que acontece? Teve esse ato adicional, né? E aí, o governo, então vai ser escolhida uma nova regência. E essa regência vai ser a regência do padre Antônio Feijó. Regência onda do padre Feijó. Por quê? Né? Porque ele foi uma figura muito importante durante a regência trinal permanente, por ser ministro da Justiça, né? Estava sendo boa noite, Maria, era um cargo muito importante, era um cargo essencial para esse momento político, porque como eu espero estar deixando claro, durante esse período da história brasileira, a gente vai ter muitos conflitos políticos e vai ter muitos conflitos sociais que, inclusive, vão começar na regência do padre Feijó, né? E que vão ser conflitos determinantes para o final do período regencial e para o início do Segundo Império, né? Então, o que acontece? Essa regência do padre Feijó foi de 1835 a 1837, né? Foi feita uma eleição direta lá pelas assembleias, né? Para escolher o regente, e o padre Antônio Feijó ganhou só com 1/4 dos votos, né? Basicamente 1,5 e detalhe, das pessoas que votaram da população, para vocês verem como o Brasil era um país muito justo, né? Só 1,5% da população votou, né? Né? O que é uma coisa muito interessante de ser analisada, porque o que acontece como eu acho que eu disse há menos de 2 minutos atrás, é nessa regência que vai ocorrer as revoltas, vai explodir a maior parte das revoltas provinciais, né? Ou pelo menos as de maior importância, né? A gente vai ter lá a cabanagem, guerra dos farrapos, revolta dos malês, Sabinada, Balaiada, tudo explodindo nesse período, né? Isso é muito interessante porque como a gente irá conversar próxima semana, né? Ou pelo menos começar a conversar próxima semana, muitas dessas revoltas vão ser feitas pelas pessoas das classes mais baixas, né? Quer dizer que a banagem vai ser feita principalmente pelos cabanos, né? Que era as pessoas pobres, os indígenas, né?
A revolta dos malês vai ser feita pelos escravos, né? A guerra dos farrapos nem tanto, né? Mas a balaiada vai receber esse nome justamente por causa da participação das pessoas que carregavam balaios. Para quem não sabe o que é um balaio, é um tipo de cesto, né? Bom, então aí a gente vai estar... o Antônio Feijó vai ter o apoio dos liberais exaltados, né? Então, o que vai acontecer? Explodindo tanta revolta ao mesmo tempo, vai começar a ser dito assim, especialmente pelos liberais moderados. Isso aí é porque tá dando liberdade demais. Se tirasse liberdade, se não ficasse dando liberdade para as pessoas não iam ficar se revoltando. Isso aí é culpa de vocês, liberais exaltados que acham que todo mundo tem que ser livre, né? Então, o que acontece? Os liberais moderados então vão começar a pressionar o governo do Antônio Feijó, e aí ele vai querer fechar o Congresso lá dos Deputados, a Câmara dos Deputados, né, em 1836, e aí os opositores se opuseram, e aí então ele renuncia, né, ele é forçado a renunciar, e aí os opositores, além disso, colocam o Antônio Araújo Lima no poder, né, e aí a gente tem a regência una de Araújo Lima, né? Porque nada como o planejamento, né? O que era para ser uma regência para governar até a maioridade do garoto, virou 4 diferentes, né? Nada como a força do planejamento, né? Então o que acontece? A gente vai ter o governo de Araújo Lima, né? E sendo ele colocado lá pelos opositores dos exaltados, né? Esse povo que acha que todo mundo tem que ter uma opinião, né? Ou pelo menos as pessoas ricas do resto do Brasil tem que ter opinião, né? Vai começar todas as conquistas deles, que é um retrocesso, né? Me lembra até um período mais moderno do Brasil, né? Não sei se vocês se recordam desse período, que agora eu não lembro exatamente quando acontece, mas eu acho que é entre 2000 e 2020, sabe? Sim, só uma dica, né? Então o que acontece? O Araújo Lima, ele vai, além esse regresso das conquistas feitas pelos exaltados, vai ser basicamente por meio da lei interpretativa do ato adicional. Olha, essa coisa de direito deve ser uma coisa maravilhosa, né? Boa noite, Cláudia. Boa noite, mestre Muralha, né? Assim, eu acho que direito deve ser uma coisa maravilhosa, porque eles fazem o ato adicional para mudar a Constituição, se arrependem e depois fazem a lei interpretativa do ato adicional, né? Que basicamente deu direito ao governo central de nomear os funcionários públicos da polícia e também da justiça, né? E além disso, entre outras coisas, né? E aí o que acontece? Os liberais estão olhando assim, putz, agora a gente não tem mais, agora a gente não vai mais conseguir fazer o que a gente queria, né? E agora, o que a gente faz? Já sei! Dane-se o que a Constituição diz, vamos colocar o Dom Pedro II no poder, e aí eles vão formar o clube da maioridade, né? E aí vão começar a argumentar que só haveria estabilidade no Brasil de novo quando Dom Pedro II chegasse no poder, né? E aí a gente vai ter lá o chamado golpe da maioridade, né? Que vai permitir com que Dom Pedro II chegue ao trono em julho de 1840, seja coroado segundo imperador do Império do Brasil e, como se eu não me engano, apenas 15 anos, né? E se eu não me engano, a maioridade era tipo 18 anos, né? Então, e aí assim, né? Esse aí vai ser o arquétipo político. Repito, não sei se arquétipo é a palavra certa, mas eu achei essa palavra tão bonita que eu queria dizer de novo, né? Mas esse vai é o jogo político que vai acontecer sempre durante esse período regencial muito bem planejado, né? Então, né?
Agora, quanto a essas revoltas, o que acontece? Quando eu estava pensando semana passada se falava dessas revoltas no mesmo vídeo ou não, né? Eu concluí que era melhor falar dessas revoltas para a próxima semana mesmo, né? E aí, porque essas revoltas são revoltas muito importantes, e a revolta dos malês, por exemplo, você tem registro exatamente como aconteceu cada passo, ou quando ela estourou, né, que inclusive revolta dos malês é muito melhor que a Inconfidência Mineira, né, porque enquanto a Inconfidência Mineira foi o movimento dos que não foram, né, não tem a volta dos que não foram, então no Brasil a gente tem o movimento dos que não foi, a revolução dos que não foi, né, a revolta dos malês foi prática, foi quase uma revolta que não foi, mas foi uma revolta que não foi, mas que foi, né, quem não conhece ela vai entender depois, né, enfim. Essas revoltas são muito interessantes e por isso eu decidi então conversar sobre elas em um vídeo ou vídeos separados, né? Então, sendo assim, eu acredito que eu falei tudo o que eu queria falar hoje, e portanto eu só posso dizer que por hoje é só e até a próxima semana.